Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio Fiscar. Olá a todos e todas, estamos dando início a mais uma edição do programa Em Resumo aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. E estamos recebendo a doutoranda Thaís Ramos, do Departamento de Psicologia. A Thaís é psicóloga, não é? Mestre em Psicologia e atualmente doutoranda em Psicologia. E ela desenvolve uma pesquisa sobre as relações de coparentalidade. Exatamente. Certo? Então eu te pediria, esclarece para nós o que é a coparentalidade e depois a gente pergunta sobre as especificidades da tua pesquisa. Tá. Então, para começar, a coparentalidade são as interações entre as mães e os pais ou outras figuras parentais nas mais diversas questões envolvidas na criação do filho, né? Então, é como que esses dois adultos vão interagir, negociar todas essas questões envolvidas na criação de uma criança. Então, até é importante a gente comentar, porque tem surgido na mídia atualmente essa questão da coparentalidade. Na televisão estão mostrando muitas reportagens a respeito desse tema, né? E o pessoal tem tido um grande interesse, mas é um conceito um pouco mais específico. Então, na televisão, ele tem aparecido como duas pessoas que querem ter filhos, mas não têm um relacionamento amoroso. Então, elas vão se encontrar, talvez por meio da internet, talvez até pessoalmente, e vão decidir ter um filho juntos. E criar essa criança juntos, sendo que essas pessoas não necessariamente teriam uma interação anterior, não teriam uma relação anterior. Mas não, né? Na pesquisa científica, esse conceito vai muito além disso. Então, ele engloba as mais diversas configurações familiares. Pode sim ser entre duas pessoas que não têm um relacionamento anterior e querem ter um filho juntos, mas também pode ser entre a mãe e o pai de uma criança que estão casados, criando esse filho juntos, entre casais que se divorciaram, mas continuam interagindo para criar o filho juntos, ou entre a mãe e uma avó da criança, o pai e a avó da criança. Então, esse conceito, ele é aplicável às mais diferentes configurações familiares, inclusive entre casais homoafetivos também. Então, é um conceito que está abarcando tudo isso. Legal o teu esclarecimento, porque, é óbvio, o compromisso da mídia não é com a educação, é com difundir notícias bom, alcançar as taxas de Ibope, outro tipo de coisa. E muitos conceitos são trabalhados de forma não só imprecisa, mas altamente, às vezes, equivocados. Não é? Então, é interessante tu fazer esse esclarecimento. Thaís, eu te pergunto o seguinte, tu mencionou criança, tá? Mas a pesquisa, não digo somente a tua pesquisa, a pesquisa também se refere a outras etapas da vida de um filho, por exemplo, a infância, a juventude, ou os jovens de 40 que ainda vivem com o papai e com a mamãe, enfim. Com certeza, esse conceito é aplicável às mais diferentes etapas do desenvolvimento da criança, do adolescente e também do adulto. Eu comentei da criança porque o foco do nosso laboratório é em prevenção. Então, quanto mais nova a criança, né, maior a chance de evitar conflitos que acabem chegando em um divórcio, em coisas nesse sentido. Mas, com certeza, como eu comentei, inclusive após o divórcio, essa relação coparental deveria continuar existindo. Então, sendo a criança, o adolescente ou até o adulto que ainda conviva com os pais. E tu mencionou também, e eu achei isso muito interessante, sobretudo nesse momento, não é? Que o conceito também se aplica em caso de casais homoafetivos da mesma forma. Da mesma forma, porque são dois adultos interagindo, organizando e negociando as questões envolvidas na criação de um filho. Perfeito, perfeito. Bom, essa foi a nossa pergunta mais ampla, tá? Agora, eu gostaria de conversar um pouco sobre as especificidades da tua pesquisa. E a gente sempre procura ver a pesquisa como ela vem se desenvolvendo os interesses. Tu fez a graduação, quais foram as tuas preocupações ao longo da graduação? Qual foi o teu trabalho de mestrado e por que tu chegou nesse tema ou você já vem trabalhando com ele há mais tempo?
Tá. Então, durante a graduação, eu já tinha esse interesse em estudar questões familiares, como que as mães e os pais estão interagindo para educar essa criança, para criar essa criança, sendo que muitas vezes eles têm visões um pouco diferentes. Sim. Então, como que eles fazem para negociar tudo isso? Então, durante a minha graduação, eu ainda não conhecia o conceito, né? Perfeito, A coparentalidade, mas eu já estudava essas habilidades de negociação e de organização. Então, eu fiz entrevistas com casais, eu entrevistava a mãe e o pai, né, que eram casados, para entender as visões que eles tinham, as expectativas que eles tinham antes do filho nascer, depois, logo que o filho nasceu, se elas se cumpriram ou não, e no momento da pesquisa, né, que a criança já tinha 3 anos, como que estava. E aí, meu interesse só foi aumentando, né? E aí, eu sempre tive vontade de chegar no final, que seria propor uma intervenção para ajudar casais com dificuldades, né? Mas, na pesquisa, a gente vê que não é tão simples assim. Quero fazer uma intervenção, então eu vou lá, vou fazer. Tem alguns pré-requisitos que a gente precisa ter para poder chegar nisso, né? E um dos pré-requisitos é ter uma forma de medir se essa intervenção que eu vou propor, ela foi eficaz ou não, né? Se eu conseguir as modificações que eu queria. Porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso que vai dar certo, eu vou ajudar os casais, e às vezes não ajuda, né? Então a gente precisa ter uma forma de mensurar isso antes e depois, para ter certeza de que o que eu tô fazendo tá sendo realmente bom para os pais e sendo efetivo. Então aí, durante o meu mestrado, eu comecei a pesquisar se existiriam questionários mesmo aqui na literatura, no Brasil, para avaliar a coparentalidade. E eu vi que não existia nenhuma medida, nem construída no Brasil e nem adaptada de outro país para usar no Brasil. Então, o que eu fiz durante o meu mestrado foi olhar na literatura internacional. Quais eram os questionários existentes? E aí eu comparei esses questionários, várias características, questões estatísticas, que acho que nem vale a pena entrar muito aqui, né? Para manter mais simples a nossa conversa. E aí eu escolhi um desses questionários para adaptar para o Brasil. Então, durante o meu mestrado, a ideia foi essa, né? Adaptar esse questionário para poder usar para o Brasil. E aí a gente precisa checar algumas questões para ter certeza. Será que esse instrumento é confiável? Ele está medindo o que eu quero medir mesmo? Ele mede mesmo a coparentalidade? E aí a gente tem que aplicar, fazer algumas análises estatísticas, né? Que a estatística ajuda muito a gente nesse sentido. E aí, no meu doutorado, eu tô dando continuidade a essa questão. Porque você trazer um instrumento de outro país para usar no Brasil não é só, vou traduzir, tá em inglês, eu vou passar para o português e tá ótimo, eu vou usar. A gente tem que tomar vários cuidados, né? E é um processo que demanda um tempo longo. Então, é muito importante a gente tentar fazer parcerias com outros pesquisadores interessados em estudar esse mesmo tema. Então, eu trabalho em parceria com outros grupos de pesquisa para a gente tentar fazer isso no menor tempo possível, né? Pra gente poder pensar nessa intervenção que seria o objetivo final de ter esse instrumento. Então, agora, no doutorado, eu tô aplicando, né, o instrumento de coparentalidade e algumas outras medidas para tentar ver se existe uma relação, que na literatura elas estão descritas, mas a gente quer ver, será que aqui no Brasil também elas aparecem? Então, por exemplo, uma medida de desenvolvimento infantil, para ver se a coparentalidade, ela realmente está relacionada com o desenvolvimento da criança, medidas de depressão da mãe e do pai, medidas de estresse parental, medidas de habilidades sociais e de conjugalidade. Então, se a relação conjugal em casais que ainda estão vivendo juntos e tem essa relação, ela está relacionada com a relação coparental estabelecida entre eles. Então, no momento, o foco da minha pesquisa é ver essas relações, né? A existência dessas relações. Perfeito. É interessante. Eu leio alguém que discute algo parecido, Aníbal Quijano, mas é no âmbito da sociologia, não é? Que é justamente olhar a realidade com os olhos do local mesmo, do que é da gente, da nossa constituição histórica e tal. Enfim, eu te pergunto o seguinte, você mencionou alguns conceitos como habilidades sociais, etc. Tu poderia falar um pouquinho sobre esses conceitos? E antes eu gostaria de fazer uma pergunta de curiosidade pessoal. Coparentalidade é um conceito que eu já vi em discussão do direito, tá? Tem alguma relação? Você está trabalhando com esse âmbito também ou não?
Eu não trabalho especificamente nesse Certo. âmbito, mas tem relação sim, principalmente no contexto de compartilhamento de guarda, Perfeito, né? Esse perfeito, conceito aparece perfeito. porque Isso. seriam os pais tendo que manter essa relação coparental, então, já que eles estão dividindo a guarda em relação ao filho. Então, é o mesmo conceito, mas visto de um outro olhar, né? Com o olhar de uma outra área. Perfeito, perfeito. Bom, então eu te pediria para falar sobre esses conceitos, habilidades sociais. Sobretudo, isso me pareceu uma coisa instigante de compreender melhor. Por favor. Tá, então a gente olha para as habilidades sociais nesse contexto, né, para tentar direcionar o como fazer isso. Ok. Como se a coparentalidade a gente visse o que precisa ser feito, então precisa ter suporte, precisa ter concordância, um precisa apoiar o outro, precisa conseguir gerenciar os conflitos que acontecem, porque a gente sabe que nenhuma relação é livre de conflitos e eles são importantes, Claro, inclusive, claro. né? Então, como que daí as pessoas vão fazer para tudo isso acontecer? E daí entrariam as habilidades sociais, né? Para ajudar a gente a entender o como. Então, a Perfeito. gente tendo um repertório de habilidades sociais desenvolvido e fazendo uso desse repertório, analisando as próprias questões, as questões referentes ao outro com o qual a gente está interagindo. Então, elas ajudam nisso, né? A gente entender o como fazer essas interações de forma mais positiva. Perfeito, muito bom. E me diz uma coisa, você está em que estágio da tua pesquisa? Eu estou finalizando a minha coleta de dados, né? Que é a Certo. aplicação dos questionários. Aham. No momento, eu já atingi a quantidade de mães que eu precisaria. Porque eu estou tentando pegar mais ou menos metade, né? Para conseguir ver a visão de mulheres e também a visão de homens. E agora eu estou precisando de pais ainda, que tenham pelo menos um filho de até 6 anos de idade, que a gente fez esse recorte nessa pesquisa, mas já estou terminando. E daí eu já vou conseguir iniciar as análises para ver se realmente essas relações que a gente espera encontrar, elas aparecem ali com os meus dados, né? Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta super ampla, mas tu mencionou que o que está sendo analisado são as relações entre os pais e como eles constituem e organizam as questões relativas ao filho. Eu te pergunto uma coisa, também muito da minha curiosidade pessoal em relação ao olhar da tua pesquisa. Nós temos hoje uma sociedade bem mais diversificada e a questão dos papéis sociais hoje é uma multiplicidade de papéis sociais que os indivíduos têm que desenvolver para se resolver na vida, certo? A própria ideia de papai e mamãe que funcionava muito bem quando eu era menino e vivia com meus pais, hoje em dia a perspectiva é totalmente distinta, não é? Eu te pergunto como tu vê, Thaís, essas mudanças, tu vê elas de forma positivas, enfim, o nosso mundo hoje, você como pesquisador e como um profissional da psicologia, tá? Como é que você vê essas mudanças? Tá, eu vejo sim como positivas e acho que são mudanças que foram acontecendo, né, que não estão necessariamente no nosso controle. Então, muitas mudanças sociais. Antigamente, a principal responsável pelos cuidados com os filhos era a mulher. Então, ela tomava as decisões e não precisava discutir com o marido se ele concordava com aquilo ou não. Ele era o principal responsável pela questão financeira, né, por prover financeiramente para a família. E aí foram acontecendo diversas mudanças, a saída da mulher para o mercado de trabalho, que já existia, mas em menor escala, Sim. Então isso aumentou muito e acabou abrindo um espaço maior de participação até para o homem. Então, a mulher estando fora de casa, isso abriu esse espaço, né? Então, a gente tem estudado também no laboratório questões do envolvimento paterno, que seriam as interações diretas do pai com o filho, exatamente porque essas mudanças favoreceram essa maior participação do pai. E aí acaba que a gente não tem um modelo para seguir, né? Se o modelo dos nossos pais era um modelo diferente, muitas vezes as mães e os pais atualmente ficam um pouco perdidos por não ter esse modelo para seguir, né? Mas aí vamos fazendo tentativas para ver o que funciona, o que não funciona. A pesquisa também está aí para ajudar nisso, né? Para ver
ver casais que estão tendo um benefício, que estão tendo resultados positivos. O que eles estão fazendo diferente dos que não estão tendo? Então, o que falta nesse casal que a gente poderia ajudar, né? Que habilidades que eles podem desenvolver para tentar conseguir esses mesmos resultados positivos. Então, acho que é essa questão da gente acompanhar e ver o que está dando certo. Perfeito. Tu sabe que na semana passada nós tivemos uma série de entrevistas a respeito de maternidade. Foram a primeira quinzena de maio, nós trabalhamos aqui na rádio com esse tema. Eu achei muito interessante, algumas professoras que vieram, inclusive do teu departamento, mencionaram o conceito de maternidade estendida. Quer dizer, que vê o papel do pai numa outra perspectiva, né, de participação, não só do diálogo, mas, sei lá, tipo, trocar as fraldas, lavar a roupa, lavar a louça, enfim. Bacana isso. Bueno, eu te pergunto também mais uma coisa, e está dentro de uma perspectiva bem ampla essa pergunta. Eu vejo pela tua pesquisa a preocupação de um ser humano com a sociedade em geral, enfim, com as pessoas do teu convívio, e como a tua pesquisa é pública, então ela é para beneficiar um número bem maior. A questão é que eu te perguntaria o seguinte: como tu vê hoje a questão da aplicação de pesquisas? Porque pesquisas como a tua têm uma dimensão muito imediata, elas podem ajudar alguém que esteja assistindo agora e que esteja passando por um problema em relação à criação do filho, ou pais que estão separados e tentando criar um filho da melhor forma possível. Como tu vê uma boa forma de divulgação para isso? Porque a nossa preocupação no programa, o programa em resumo, tem uma preocupação de olhar como o trabalho de pesquisa desenvolvido nas universidades pode chegar na casa de qualquer ser humano que esteja em qualquer outra profissão que não seja academia, não é? Pensando assim, o sonho ideal da Thaís, a pesquisa está resolvida, concluída, pronto, defendido na banca, com louvor, etc. Como é que isso chega na casa do João e do Pedro, da Maria e da Roberta, ou da Paula e do Policarpo? Como é que isso chega na casa deles e permite que a vida se torne um pouco menos confusa, complicada, etc.? Tá. Eu acho que o principal é essa questão futura, né? Que a gente pensa em usar isso para propor um programa de intervenção, para ajudar casais. Mas pensando de uma forma mais rápida, né? A minha pesquisa diretamente, o que a gente tem buscado fazer é dar um retorno, principalmente para as pessoas que participaram da pesquisa, né? E é uma coisa que eles demonstram interesse, e também para as escolas, porque como eu faço contato com os pais por meio das escolas, as escolas têm demonstrado interesse, né, em ter acesso ao conhecimento. Então, o que você encontrou aí e como que a gente pode usar isso nas escolas, né? Então, logo após a participação na pesquisa, eu já entrego um folheto para os participantes, explicando sobre o conceito de coparentalidade, formas de melhorar essa relação coparental, né, de maneira bem breve, mas para já dar esse retorno direto. E também, quando eu termino a pesquisa completa, quando eu terminar de analisar os meus dados, eu faço também um documento escrito contando sobre os principais resultados encontrados e as implicações disso, e envio para os pais, as mães e os diretores das escolas, né? Como forma de divulgar o conhecimento, tentando escrever tudo de uma forma mais fácil de entender, né? Sem usar termos muito técnicos, porque isso talvez não seria tão útil, né? Para as mães e os pais. E até às vezes assusta e a pessoa nem vai ler aquilo, porque tem termos desconhecidos. E eu fiz isso durante o meu mestrado e eles têm dado uma resposta muito positiva em relação a isso, né? Porque acho que o principal foco também é trazer essa reflexão. Então, que as mães, os pais, as figuras parentais reflitam sobre como estão fazendo isso, como está sendo o meu papel coparental. Então, muitas vezes, quando eu termino de aplicar os questionários, as mães e os pais comentam comigo: nossa, é bom parar para pensar sobre isso, né? Porque a gente vai fazendo meio no automático e não para ver se tem coisas que a gente poderia fazer diferente. Então, tem essa questão de trazer o tema para reflexão também, né? E poder vir aqui na rádio, falar sobre a pesquisa também, contribui muito para divulgar toda essa reflexão que a gente gostaria de trazer.
Perfeito. Bom, já fica aqui então um convite para na conclusão da pesquisa você voltar a bater um papo conosco. Pode deixar. Tá? Bueno, é isso aí, pessoas queridas. Nós estamos encerrando então a mais uma edição do programa Em Resumo. Agradecemos a todas e todos que nos acompanham e, Thaís, muitíssimo grato por aceitar o nosso convite para vir aqui ter essa simpática conversa conosco. Eu que agradeço Muito pelo obrigado convite. mesmo. Obrigada. Até a próxima edição, então. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.